Bom dia, irmãos. Hoje o Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus dá continuidade à série de estudos sobre famílias da Bíblia. Estamos chegando já ao final do mês de maio, o mês da família. No primeiro domingo, nós estudamos a respeito de Abraão, um pai de fé. No segundo, vimos uma mãe sendo restaurada pela graça de Deus. Era Batseba. No terceiro domingo, vimos um irmão que abençoou toda a sua família. Foi José, chamado José do Egito. E no domingo passado, nós estudamos a respeito de uma avó que deu a volta por cima após passar por muitas tribulações na vida. Esta foi Noemi. E hoje nós vamos falar a respeito de um filho. E embora a história desse filho comece de uma maneira muito especial, infelizmente, esse foi um filho fora do padrão. Mesmo tendo recebido capacitações especiais do Senhor, infelizmente, ele não soube manter a sua conduta e acabou tendo um fim trágico. O seu nome é Sansão e a sua história está registrada no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Abra comigo a sua Bíblia agora e mantenha aberta para acompanhar essa impressionante história da Bíblia. O texto, no capítulo 13, começa dizendo o seguinte, que os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Vamos recapitular um pouco a história dos israelitas, depois que eles ocuparam a chamada Terra Prometida. Sob o comando de Josué, o povo de Deus conquistou uma parte das terras a leste do Rio Jordão. Essas terras foram ocupadas pelas tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, que era uma tribo muito grande. Depois eles atravessaram o Jordão e conquistaram também boa parte do território que ficava a oeste, sendo que essa parte do território foi distribuído com as outras 9 tribos e meia. Cada tribo ocupou as suas terras, ainda que algumas não tenham feito isso de maneira completa. No capítulo 1 aqui do livro de Juízes, nós somos informados, por exemplo, que os benjamitas não expulsaram os jebuseus do seu território. A tribo de Judá também não expulsou os habitantes do vale de Soreque, porque eles possuíam carros de ferro. A tribo de Manassés deixou cananeus vivendo em diversas cidades entre eles. O mesmo aconteceu nos territórios de Naftali, Zebulon, Efraim, Azer e Dan. Pelo fato de não terem dominado completamente os povos cananeus, eles ficaram vulneráveis a ataques eventuais por parte desses povos e também vulneráveis a adquirir costumes pagãos desses povos, por essa proximidade com eles. O livro de Juízes começa afirmando que toda a geração da época de Josué morreu e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Precisamos parar aqui para fazer uma reflexão. Por que é que as novas gerações não conheciam o Senhor? De quem era a culpa? Certamente era dos pais, que deixaram de lado o mandamento do Senhor em Deuteronômio 6, versos 6 a 9, que diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos
e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e também nas suas portas. A responsabilidade de pais cristãos, de pais que temem a Deus, é ensinar a palavra de Deus a seus filhos. Embora haja outras fontes, especialmente a igreja, a fonte primária de aprendizado da Bíblia é a família. Se você ensina os seus filhos o caminho em que eles devem andar e eles decidem se desviar, a culpa é deles. Mas se eles se desviam porque não conhecem a palavra, porque não foram ensinados, então a culpa é sua. Não terceirize a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, tanto por palavras como pelo seu exemplo de vida. Devemos levar muito a sério as orientações do salmista no Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O fato é que o povo de Israel passou a sofrer nas mãos de seus vizinhos midianitas, também dos moabitas, dos cananeus e dos filisteus, por causa de sua desobediência e desconhecimento da lei do Senhor. O povo era oprimido e clamava ao Senhor. O Senhor se compadecia, enviava um libertador que agia para aliviar o sofrimento do povo. Mas assim que se via livre daquela ameaça, o povo voltava a pecar. O pecado era especialmente a idolatria, mas também incluía o casamento com mulheres estrangeiras idólatras, a prostituição, os homicídios, os sacrifícios humanos, o desprezo para com os pobres e necessitados e o descaso para com as ofertas que deveriam ser levadas ao altar do Senhor. Por essa causa, antes de Sansão, os israelitas estavam sofrendo pelas mãos dos filisteus por 40 anos, o que representa uma geração inteira. Não há menção de que o povo tenha clamado ao Senhor, mas certamente durante tanto tempo nós temos a certeza que isso aconteceu. Então, o capítulo 13 começa com a história do anúncio do nascimento de um menino. E a curiosidade aqui é que nós podemos fazer um paralelo com a história de Jesus. Observem, um anjo do Senhor veio anunciar o nascimento da criança, que seria o libertador da casa de Israel. Os seus pais moravam, nesse momento, na cidade de Zorá, que era uma cidade que ficava na fronteira entre os territórios de Dan e Judá. Sansão receberia poderes especiais de Deus para lutar contra os filisteus, embora em muitas situações ele tenha deixado de seguir as instruções do Senhor. A mãe de Sansão era estéril, uma história que se repete várias vezes na Bíblia para nos lembrar que para Deus não existem impossíveis. As instruções do anjo para ela foi que ela não podia tomar qualquer bebida alcoólica e nem comer nenhuma comida impura. E quanto ao menino, ele jamais deveria ter os seus cabelos cortados, porque seria nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Precisamos entender o que significa ser um nazireu. O significado da palavra é dedicado, consagrado ou separado. Em Israel, um nazireu era alguém que fazia um voto pessoal ao Senhor de se separar para o serviço de Deus, conforme está prescrito no livro de Números, capítulo 6, versos 2 a 6, que nós vamos ler agora.
Diz assim: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de um cadáver. Havia, portanto, 3 disposições para cumprir o voto de Nazireu. Primeiro, abstinência de vinho e qualquer bebida forte, bem como de qualquer outra coisa relacionada com a videira. Segundo, não cortar os cabelos. E terceiro, não ter contato com cadáveres. Além disso, o voto deveria ser voluntário e por um tempo determinado. Se um nazireu se tornasse impuro por alguma razão, havia rituais de purificação que envolviam banhos rituais e também uma oferta ao Senhor no altar. Mas, no caso de Sansão, o seu nazireado foi um pouco diferente, por algumas razões. Vejamos. A primeira é que ele não fez esse voto de uma maneira voluntária. O anjo anunciou que ele seria nazireu desde o ventre de sua mãe. Depois, a sua condição de nazireu não era por tempo limitado, porque deveria durar por toda a sua vida. E por último, ele desobedeceu a todos os preceitos a que um nazireu deveria se submeter. Ele manteve contato com animais mortos, ele com certeza tomou bebida alcoólica na sua festa de casamento e, por último, deixou os seus cabelos serem cortados. A mulher de Manoá, a princípio, imaginou que estivesse falando com um profeta de Yahvé, tanto que o designou como um homem de Deus. Mas logo ela percebeu que aquele era alguém maior. Por isso ela foi relatar tudo o que aconteceu ao seu marido. O anjo então voltou e confirmou aos dois as mesmas palavras. A partir daquele dia, o anjo não apareceu mais, mas as suas promessas se cumpriram. Na próxima parte do nosso estudo, nós vamos ver como Deus cumpriu a sua promessa na vida daquele casal. A mulher de Manoá então engravidou e teve um filho a quem deu o nome de Sansão. O nome Sansão significa pequeno sol. Bem próximo de onde eles moravam, ficava um santuário muito conhecido na localidade de Bet-Semes, que era justamente dedicado ao Deus Sol. Embora Manoá e a sua esposa aparentemente não fossem idólatras, eles deram ao menino um nome que era bastante comum na época. Nós não vemos o texto falar nada sobre a infância e o crescimento de Sansão, mas apenas que ele cresceu e o Senhor o abençoou. Poderíamos imaginar como teria sido a criação dele pelas suas atitudes quando se tornou adulto. A sua relação com os pais parecia a de alguém não muito submisso. Pelo contrário, ele parecia mais uma pessoa cheia de vontades e que desejava ver essas vontades satisfeitas de qualquer maneira. Apesar disso, Deus queria usar Sansão para um propósito especial. Por isso, ele foi agraciado com a ação do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo em sua vida, para aquela obra específica
de livrar o povo de Israel dos filisteus. A partir daí nós vemos os feitos de Sansão, que estão descritos aqui nesses capítulos, estão divididos aqui em 2 segmentos. O primeiro segmento é composto por 5 atos heróicos, onde ele demonstrou a força extraordinária que lhe havia sido concedida por Deus, e vai do capítulo 14 até o final do capítulo 15. O segundo segmento ocupa todo o capítulo 16, contando mais 5 episódios de força e heroísmo. É bem notável no texto que no primeiro segmento nós lemos algumas vezes que o Espírito do Senhor se apossou dele. O primeiro exemplo está logo no capítulo 14 e no versículo 6, que diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. Já no segundo segmento, durante todo o capítulo 16, não há qualquer menção ao Espírito Santo conduzindo a vida de Sansão. Ao que parece, ele estava cada vez mais agindo por conta dos seus próprios sentimentos e impulsos e ficando cada vez mais longe da presença de Deus. O auge desse processo está no capítulo 16 e versículo 20, quando é afirmado que o Senhor o havia deixado completamente. A atividade de Sansão foi centrada no Vale de Soreque. Esse vale se estendia desde o território de Judá até as terras dos filisteus. A cidade de Timna pertencia a Judá, mas pelas circunstâncias ela estava ocupada pelos filisteus naquele momento. Os filisteus a haviam transformado em uma grande cidade fortificada durante a época dos juízes. Bom, o texto diz que Sansão um dia foi lá, viu uma moça filisteia pela qual se apaixonou e decidiu que iria se casar com ela. Ele foi, contou a sua intenção para os pais ficaram contrariados, pois o casamento com estrangeiras, idólatras, era proibido pela lei do Senhor. Acontece que naquela época a lei era tão pouco conhecida que o testemunho em várias partes, mesmo aqui do livro de Juízes, é que cada pessoa fazia o que melhor lhe parecia. As palavras de Sansão aqui parecem as de um menino mimado que exige um brinquedo que os seus pais não querem lhe dar. Ele diz assim no versículo 3 aqui do capítulo 14: mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só ela de quem me agrado. O curioso é que quando a gente verifica aqui no versículo 4, é afirmado que os pais de Sansão não sabiam que aquilo vinha do Senhor, pois ele queria um pretexto para começar a julgar os filisteus. Não devemos aqui nos enganar e concluir que foi Deus quem fez Sansão pecar. A palavra de Deus é enfática em afirmar, lá em Tiago 1, 13, 14, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A atração de Sansão e a sua cobiça pecaminosa por aquela mulher não era obra de Deus. O que o texto de Juízes diz é que Deus usou aquela ocasião para começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. Isso não faz de Deus o autor do mal, e muito menos isenta Sansão do seu pecado. Mesmo diante da apostasia do povo israelita e da vida bastante pecaminosa de Sansão, Deus o usou para realizar a sua vontade. Os pais de Sansão concordaram, então não tinha outro jeito, né, em pedir a mão da moça filistéia para ele, porque ele insistiu tanto, foi tão teimoso,
né, que eles acabaram indo. Enquanto eles seguiam para Timna, lá durante o caminho, Sansão matou um leão com as próprias mãos, sem ter qualquer arma nas mãos. Mas ele não contou nada para os seus pais. Muito bem, eles foram, né, contrataram o casamento, fizeram tudo, e algum tempo depois voltaram naquela cidade para a festa do casamento. Quando eles estavam indo de novo, Sansão passou pelo mesmo lugar onde ele tinha matado o leão, e ele verificou ali que nos ossos secos daquele leão havia uma colmeia de abelhas. O que ele fez? Ele pegou o mel, comeu e também deu para os seus pais. É claro que para pegar aquele mel ele teve que pegar no cadáver daquele leão. E assim ele descumpriu a sua consagração como nazireu. Talvez por isso até ele tenha escondido esse fato dos seus pais. O texto continua dizendo que Sansão deu um banquete para os seus convidados. A palavra hebraica aqui, misté, significa uma festa que inclui de modo muito especial bebidas alcoólicas. Essa foi mais uma violação do estado de nazireu por parte de Sansão. Nas festas de casamento, era costume providenciar rapazes para serem companheiros do noivo durante as bodas. No caso de Sansão, foram convidados 30 filisteus. Então, para dar um pouco de movimento ali, de alegria para a festa, Sansão propôs a eles um enigma, baseado justamente na sua experiência com o leão. Ele estipulou o prazo de 7 dias para a resposta, que era a duração da festa de casamento. O prêmio seriam 30 túnicas e 30 mudas de roupa, de ambos os lados. O enigma de Sansão para eles foi o seguinte: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Capítulo 14, verso 14. O que aconteceu em seguida mostra que Sansão não apenas escolhia mal, né, as mulheres com quem se relacionava, mas também ele era bastante fraco aos seus apelos. Durante os 7 dias, ela insistiu com ele para saber a resposta e acabou conseguindo. O texto também mostra a índole violenta e ímpia dos filisteus, quando eles ameaçaram toda a família da noiva de morte se ela não descobrisse a solução. No 7º dia, eles foram e responderam a Sansão: que coisa mais doce que o mel e mais forte do que o leão? E aí Sansão usou aqui de uma grosseria terrível, né? Ele usa uma expressão assim bem grosseira: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Né? Essa maneira de se referir à sua própria noiva, né? Uma maneira assim bem grosseira. Mas o texto continua dizendo assim, que ele tinha que pagar o prêmio que ele tinha prometido. E aí, o que ele fez? O texto diz que o Espírito do Senhor se apossou dele novamente. Ele foi até Asquelon, que era uma cidade dos filisteus que ficava mais ou menos 37 quilômetros dali. Lá ele matou 30 filisteus, tirou as roupas deles e trouxe para dar de presente aos seus companheiros da festa. Mas aí o que ele fez? Ele estava tão irado, estava com tanta raiva, que ele voltou para casa e nem levou a noiva. Bom, as festas de casamento, naquela época, duravam 7 dias. Mas o casamento em si só se consumava depois do 7º dia. Só que naquele dia, né, Sansão, pelo seu aborrecimento, ele foi embora e não consumou o casamento. Isso, pelos costumes da época, colocava a noiva e o seu pai, a sua família, em uma situação bastante vergonhosa. O que o pai da noiva fez? Para não estragar a ocasião, ela entregou a moça em casamento àquele que nós poderíamos chamar de o padrinho de Sansão, né? Daqueles 30 rapazes, foi aquele que ficou mais próximo dele. Bom, aí aconteceu um fato
que levou à terceira e à quarta demonstração da força extraordinária de Sansão contra os filisteus. Um dia, ele resolveu voltar a Tímina para encontrar-se com a sua mulher, sem saber que ela havia se casado com outro homem. Depois que o pai da mulher lhe contou o que tinha acontecido, o que ele fez? Ele também, de novo, ficou com tanta raiva que ele causou um incêndio devastador nas plantações dos filisteus. O texto diz que ele apanhou 300 raposas, algumas versões dizem que eram chacais, e ele amarrou esses animais de 2 em 2, e em cada par ele colocou uma tocha amarrada e tocou fogo nessas tochas e soltou no meio das plantações. É claro que aquelas plantações frágeis iam queimando umas às outras também. Muito bem, destruiu o plantio dos filisteus. Quando os filisteus souberam quem era que tinha feito aquilo, porque disseram para eles assim, foi Sansão. Eles foram até aquela mulher, que seria a mulher dele, e o seu pai, e os queimaram vivos, como retaliação. Curioso, então, é que aquela mulher acabou tendo o destino que ela temia por não conseguir decifrar o enigma de Sansão e acabou morrendo queimada de qualquer maneira. Mas Sansão entendeu que essa atitude dos filisteus foi injusta. E ele, mais uma vez, ficou irado, e o texto diz que ele se vingou matando muitos deles. Na próxima parte do estudo, nós veremos como Sansão atraiu ainda mais para si e para os israelitas a ira dos filisteus. Depois do que foi narrado ainda há pouco, o texto diz que Sansão foi morar em um lugar solitário, numa caverna em Etã, na região montanhosa de Judá. Os filisteus fizeram então uma campanha contra Judá, invadiram o território na região de Leí. E os homens de Judá foram buscar Sansão, porque eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus, que exigiam que Sansão lhes fosse entregue. Lembremos que Sansão era da tribo de Dan. Portanto, os homens da tribo de Judá não se sentiam na obrigação de defendê-lo. 3.000 homens foram buscá-lo. É claro, conheciam bem a sua força, e o seu poder quando ele estava irado. Os habitantes de Judá também estavam ressentidos com Sansão, pois Sansão sabia que o país era dominado pelos filisteus, mas constantemente estava buscando pretexto para que os inimigos fizessem retaliações ao território de Judá, que ficava ali mais próximo. Embora eles estivessem com medo de que Sansão pudesse ser violento para com eles também, é claro que Sansão não ia matar os seus compatriotas israelitas, embora ele não tivesse nenhum problema em matar filisteus. Bom, primeiro Sansão os fez prometer que não iriam matá-lo. E aí ele deixou que o amarrassem com 2 cordas novas e o levassem para entregá-lo como prisioneiro aos filisteus. Bom, conhecendo bem a força de Sansão, os israelitas usaram cordas novas, porque se fossem usadas cordas velhas, já quebradiças, eles pensavam assim, isso ele vai arrebentar facilmente. Bom, quando eles estavam chegando a Leí, os filisteus começaram a festejar. Eles achavam que teriam finalmente o seu inimigo dominado. Só que o texto diz que mais uma vez o Espírito do Senhor se apossou dele. E ele conseguiu romper com facilidade as cordas com que estava amarrado. Depois ele achou no chão uma queixada de jumento e ele usou essa queixada como arma. O texto diz que ele matou 1.000 homens com aquele osso de jumento. Como aquela queixada ainda estava fresca, ela não se quebrou nem se rompeu. E esse foi então o último ato heróico da primeira sessão de relatos das façanhas de Sansão. Só que tem um detalhe.
pela terceira vez já, Sansão havia rompido os seus votos de Nazireu, porque ele pegou em ossos de um animal morto. Só que, sem se importar muito com esse fato, ele ainda saiu dali se gabando do seu feito, né, cantando uma canção. A letra da canção aqui diz assim: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Bom, ao que parece, Sansão, ele era um homem assim, tanto solitário. Nós não temos no texto nenhuma menção a que ele tenha liderado um exército, assim como aconteceu com os demais juízes de Israel. Na sua solidão, então, ele compôs a canção da vitória, mas teve que cantá-la sozinho. Depois do esforço de matar 1000 filisteus, o texto diz que Sansão ficou com muita sede. E apesar de toda a sua força, ali ele percebeu que aquela sua condição de fraqueza momentânea poderia fazer dele uma presa para os outros filisteus que iriam procurar vingar a morte dos seus conterrâneos. Em seu desespero, Sansão clamou ao Senhor. Deus o ouviu e abriu uma fonte para que ele bebesse, do mesmo modo como havia feito com o povo de Israel por meio de Moisés no deserto. Isso mostra que, apesar dos desvios de conduta de Sansão, o Senhor ainda pretendia usá-lo para concretizar os seus planos. Em 2 momentos, no texto é informado que Sansão julgou Israel por 20 anos. Foi um tempo bastante longo, considerando toda a conduta errada desse nosso herói rebelde. Como nós já adiantamos, os últimos 5 atos de força de Sansão não mencionam mais a presença e o poder do Espírito Santo em sua vida. O início do capítulo 16, por sinal, é assim, um testemunho bastante negativo contra ele. A sua grande força física era fortemente contrastada com a sua enorme fraqueza moral. Gaza era uma das cidades fortificadas dos filisteus. Nós lemos que Sansão chegou ali, viu uma prostituta e teve relações com ela. A prática da prostituição em si já seria um ato bastante desabonador para um homem dedicado a Deus. Mas não era só isso. Muitas daquelas mulheres praticavam a chamada prostituição cultual, que era realizada nos templos pagãos em adoração aos deuses daqueles povos. Essa mesma mulher delatou Sansão aos habitantes da cidade, aí eles ficaram de tocaia para matá-lo. Sansão, esperto, antes disso, se levantou, passou pelos portões da cidade, arrancou ambos os lados e os levou nos ombros até uma distância bem grande. Aqueles portões eram feitos de ferro e eram fixados bem fundos na terra para poder apoiar. Pela segunda vez, Sansão teve que passar por perigos devido à sua falta de disciplina para com as mulheres. Mas Sansão era um romântico incorrigível. Ele se apaixonava com muita facilidade. Pena que sempre se aproximou das mulheres erradas, porque desprezava o mandamento de Deus. Pela terceira vez, ele começou a se relacionar com uma mulher filisteia. O nome de Dalila foi imortalizado nas telas de cinema muitos anos atrás. Infelizmente, dessa vez, a experiência foi pior do que das anteriores, e Sansão chegou então ao seu trágico fim. O Vale de Sorek era onde ficava a cidade de Tímina, onde Sansão havia tentado casar com a primeira mulher por quem se apaixonou. Acontece que Dalila, apesar do seu nome significar pobre ou terna, era na verdade uma emissária dos filisteus para descobrir qual a razão da extraordinária força de Sansão. Eles sabiam que se conseguissem dominá-lo, de alguma forma ficariam livres dele de uma vez. Ou seja, Dalila era uma mulher dissimulada que procurou se aproveitar da fraqueza de Sansão
para obter algum lucro. Cada um dos 5 líderes filisteus prometeu a ela 1.100 moedas de prata, de modo que então ela passaria a ser uma mulher rica. Dalila foi direto ao ponto. Capítulo 16, versículo 6 diz assim: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Se ela obtivesse essa informação, os filisteus então poderiam dominá-lo, e até porque Sansão estava ali dentro da cidade deles. Por 3 vezes ela fez a mesma pergunta, e por 3 vezes ele deu respostas falsas. Primeiro, ele se livrou facilmente de cordas de junco novas e úmidas, né? Que não fizeram efeito nenhum sobre ele. Depois, ela o amarrou com cordas novas, que nunca tinham sido usadas. Mas isso já tinha acontecido antes, lá no episódio da caverna. E Sansão então arrebentou aquelas cordas com toda facilidade. E finalmente ele disse para ela que se os seus cabelos longos fossem presos em um tear, ele então perderia toda a sua força, o que também acabou não se confirmando. Mas observemos que cada vez ele foi chegando mais perto da verdade. Pela sua paixão por aquela mulher, ele nem suspeitou do perigo que se aproximava. Mais uma vez, devemos lembrar que nas 5 últimas demonstrações de força de Sansão, o Espírito do Senhor não foi mencionado. Ele foi se afastando cada vez mais de Yahvé, ao se aproximar perigosamente dos seus inimigos, confiando em sua própria força. A cada resposta falsa, Dalila se fingia de ofendida e lhe pedia a verdade como demonstração de amor. Após essas 3 vezes, Dalila passou a insistir com ele todos os dias, perguntando a mesma coisa. Do mesmo modo como a primeira mulher o importunou para que ele revelasse o enigma no casamento, o caráter fraco de Sansão acabou cedendo e ele acabou contando toda a verdade para Dalila. A essa altura, Sansão já havia desobedecido a todos os votos de Nazireu, menos um, o de cortar os cabelos. Era a última coisa que ainda o prendia ao estado de consagrado, apesar de toda a sua vida de devassidão e pecado. Então ele falou para Dalila, que nós temos registrado aqui no verso 17. Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dessa vez ela percebeu que ele tinha lhe contado a verdade, e aí mandou chamar os líderes dos filisteus para prendê-lo. Finalmente ele havia aberto todo o seu coração a ela, para a sua própria desgraça. Observe como Sansão não confiava mais no Senhor, e sim na sua própria força. Ao saber que os filisteus estavam ali para prendê-lo, ele disse: eu vou sair como nas outras vezes e vou me livrar. Mas as palavras que aparecem logo a seguir no versículo 20 provam o contrário. O texto diz que ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Na última parte do nosso estudo, nós vamos ver então como foi o fim da vida de Sansão. Agora que Sansão estava fraco, porque o Senhor havia se afastado dele, então foi tranquilamente dominado e preso. Imediatamente os filisteus furaram os seus olhos e o amarraram ali atrelado a um moinho para que ele girasse aquele moinho. Essa prática, conforme registram os historiadores, era bastante comum naquela época. Era uma prática herdada dos hititas, que também habitavam ali naquela região, nas terras dos cananeus. Então nós lemos uma informação aqui que nós precisamos ficar bastante atentos. No versículo 22 diz assim:
mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Aqui nós precisamos parar para entender que não havia nenhum poder mágico nos cabelos de Sansão. A sua grande força, na verdade, vinha somente de Yahvé. Mas essa informação de que os seus cabelos começaram a crescer pode ter um significado um pouco mais profundo. Deus estava restaurando as suas forças, ao mesmo tempo em que nós temos algumas evidências de que a sua fé no Senhor estava sendo também renovada em meio ao sofrimento e à humilhação. Podemos entender que Sansão, nesse momento, relembrou algumas lições de fé aprendidas na casa do seu pai e na sua comunidade. O processo deve ter sido lento, mas as suas forças foram finalmente restauradas sem que os filisteus tivessem percebido. O verso 23 inicia o último ato da vida de Sansão, que diz assim: os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Dagom foi um deus adorado inicialmente na região da Mesopotâmia, mas de alguma forma esse culto chegou à cidade de Ugarite, na Fenícia, de onde os filisteus eram originários. Em alguns textos fenícios, esse deus aparece como o pai de Baal, que era o deus principal dos cananeus. Como na maioria dos cultos pagãos, as celebrações eram realizadas em meio a diversões, prostituição, banquetes, bebidas alcoólicas à vontade. O principal motivo daquela celebração era a diversão que o prisioneiro inimigo representava para aquele povo em delírio. Eles celebravam Dagom e cantavam assim: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Nesse momento, Sansão foi colocado próximo às colunas que sustentavam o templo. O comentário bíblico Moody do livro de Juízes traz uma informação muito interessante. Ele diz assim: no desenho do templo, duas colunas centrais sustentavam o telhado do recinto onde as pessoas mais importantes estavam reunidas. Essa sala dava para um grande átrio e o povo se assentava ou ficava em pé sobre o telhado que havia em cima da sala, sendo que dali eles podiam ver aquele salão onde Sansão foi forçado a diverti-los. A seu pedido, Sansão foi levado do átrio até as colunas adjacentes àquela sala. Se essas colunas pudessem ser removidas, o telhado todo viria abaixo sobre a cabeça das autoridades e mataria muitas pessoas de ambos os grupos, os que estavam em cima e os que estavam embaixo. Havia um rapaz que guiava, porque Sansão estava cego, né? E então Sansão pediu para que esse rapaz o colocasse exatamente no meio das colunas que sustentavam o templo. Nesse momento, finalmente, nós podemos ver uma demonstração de fé desse herói bíblico, assim, tão forte fisicamente, mas tão fraco moralmente. Mas aqui ele clamou ao Senhor. No verso 28 nós lemos: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Sansão não é apresentado na Bíblia como modelo de piedade e de fé em Deus. Ele fracassou por causa do seu próprio pecado e da sua vida indisciplinada. Porém, a humilhação e o sofrimento que ele estava experimentando entre os filisteus deu a ele, naquele momento, um lampejo da sua missão divina. Só que, ainda assim, a sua oração foi um clamor de vingança contra os filisteus por terem furado os seus olhos. O ato final foi quando Sansão, então, empurrou as colunas com toda a força, derrubando toda a estrutura do templo sobre os celebrantes. Somente na parte de cima havia cerca de 3.000 pessoas.
Na parte de baixo estavam os sacerdotes, os governadores e todas as pessoas importantes entre os filisteus. Sansão morreu junto com eles, obviamente. O texto conclui dizendo que ele matou mais inimigos com a sua morte do que em toda a sua vida. Apesar da sua vida dissoluta, ele acabou ainda recebendo as últimas homenagens dos seus parentes. Eles vieram buscar o seu corpo e ele recebeu um funeral honroso na sepultura do seu pai lá no território de Dan. Mais uma vez aqui é informado que Sansão julgou Israel durante 20 anos. Ele foi o último dos juízes de Israel mencionado aqui no livro dos Juízes. Assim como Otoniel, que foi o primeiro juiz, ele também foi impulsionado pelo Espírito de Deus. Entre esses dois, a maior parte dos juízes não foi nenhum modelo de virtude ou exemplo para o povo de Deus. Ainda assim, Deus, em muitas ocasiões, por meio deles, libertou seu povo da opressão dos inimigos. Mas ele fez isso por amor do seu próprio nome. Mas agora nós vamos voltar ao tema do estudo de hoje. Dissemos que Sansão foi um filho fora de padrão. Seus pais, aparentemente, eram piedosos, da maneira como nós podemos entender pessoas piedosas naquela época difícil. Era um período de muito desconhecimento da lei de Deus, e uma época em que as pessoas faziam tudo do jeito que desejavam. O nascimento de Sansão foi milagroso, partindo de uma promessa de Deus para sua mãe, que era estéril. O seu pai procurou informações precisas de como devia criar aquele menino, que prometia ser uma bênção para o povo de Israel. Mas o que determinou a vida e a trajetória de Sansão foram as suas escolhas erradas. Um pregador dos nossos dias gosta de repetir uma frase que eu respeito muito. Ele diz: aquilo que ganha a sua atenção, ganha a sua vida. Sansão desprezou a sua condição de nazireu, desprezou a orientação dos seus pais, desprezou a presença do Espírito Santo em sua vida, desprezou a sensatez e a moral, tudo por causa das mulheres imorais e idólatras com as quais procurou se relacionar. Foi isso que chamou a atenção dele. Sansão não foi capaz de livrar os israelitas da opressão dos filisteus, porque as vitórias dele foram pontuais. Os filisteus continuaram a ser um fardo para os israelitas até o tempo do rei Davi. Com certeza haveria muito mais sucesso na vida desse homem se ele se submetesse a Deus e buscasse fazer a sua vontade todos os dias da sua vida e não apenas na ocasião da sua morte. Eu gostaria agora de levantar algumas lições que podem ser extraídas dessa história e assim nós vamos concluir o nosso estudo de hoje. Primeiro, como nós já verificamos, o nascimento de Sansão aconteceu por meio de um milagre de Deus. O amor e o cuidado de Deus pelo seu povo continuavam mesmo diante da infidelidade e da apostasia dos israelitas. O amor de Deus pelos seus filhos é constante, conforme assegura o salmista. O seu amor dura para sempre. Deus deseja o bem-estar do seu povo, daquelas famílias que o buscam. Segundo, Sansão foi criado em um lar de fé, mas a sua trajetória foi muito tortuosa. Eu quero afirmar mais uma vez que o mais importante não é como uma pessoa começa a sua história, mas como ela termina. Tantos heróis da fé começaram no pecado ou na tribulação e encerraram a sua carreira de modo digno. Sansão viveu indignamente e morreu tragicamente, porque desprezou os caminhos do Senhor. Terceiro, apesar da infidelidade de Sansão aos seus votos de nazireu, o Senhor usou as suas capacidades para, de alguma forma, abençoar o povo de Israel. Deus usa como instrumento qualquer pessoa que ele desejar.
Até mesmo pessoas ímpias são usadas por Deus para abençoar os seus filhos. Porém, é muito mais prazeroso, é muito mais interessante quando nós temos a consciência de que nós estamos cooperando com Deus para fazer a sua vontade. E, finalmente, aquilo que chama a nossa atenção ganha a nossa vida. A atenção de Sansão foi direcionada para mulheres imorais e para a prostituição. Isso representou o fim de sua carreira. Jovens que estão me assistindo hoje, o que é que chama a sua atenção? Você está interessado em servir ao Senhor? Ou a sua atenção está voltada para todas as possibilidades de entretenimento e diversão que nos são oferecidas diariamente? Guarde esse exemplo no seu coração. Sansão foi atraído pelo mal e mordeu a isca. Com isso, ele foi destruído juntamente com os seus inimigos. Busque a palavra de Deus. Peça diariamente orientação a Ele para fazer sempre as melhores escolhas e tenha um fim bem melhor do que o de Sansão. Tenham todos um domingo abençoado.